Neste vídeo, mergulharemos no coração da fé cristã para compreender o que o Catecismo da Igreja Católica nos ensina sobre a criação do céu e da terra. Vamos explorar não apenas o mundo visível, mas também a realidade invisível dos anjos, seres espirituais que servem a Deus e participam do plano de salvação desde o início da história. Prepare-se para contemplar a harmonia entre o céu e a terra e a grandiosa presença dos anjos na vida de Cristo e da Igreja. Céu e a terra. O símbolo dos apóstolos professa que Deus é criador do céu e da terra. E o símbolo niceno-constantinopolitano explicita: de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Na Sagrada Escritura, a expressão céu e terra significa tudo o que existe, a criação inteira. Indica também o laço que, no interior da criação, ao mesmo tempo une e distingue céu e terra. A terra é o mundo dos homens. Salmo 115, 16. O céu ou os céus pode designar o firmamento. Salmo 19, 2. Mas também o lugar próprio de Deus. Pai nosso que estais nos céus. Mateus 5, 16. E por conseguinte, também o céu que é a glória escatológica. Finalmente, a palavra céu indica o lugar das criaturas espirituais, os anjos, que rodeiam Deus. A profissão de fé do Quarto Concílio de Latrão afirma que Deus, desde o princípio do tempo, criou do nada ao mesmo tempo uma e outra criatura, a espiritual e a corporal, isto é, os anjos e o mundo terrestre. Depois, criou a criatura humana, que participa das duas primeiras, formada como é, de espírito e corpo, e os anjos, a existência dos anjos uma verdade de fé. A existência dos seres espirituais, não corporais, a que a Sagrada Escritura habitualmente chama anjos, é uma verdade de fé. O testemunho da Escritura é tão claro como a unanimidade da tradição. Quem são os anjos? Santo Agostinho diz a respeito deles: anjo é nome de ofício, não de natureza. Desejas saber o nome da natureza? Espírito. Desejas saber o do ofício? Anjo. Pelo que é espírito. Pelo que faz, é anjo. Anjo, ás e mensageiro. Com todo o seu ser, os anjos são servos e mensageiros de Deus. Pelo fato de contemplarem continuamente o rosto do meu Pai que está nos céus, Mateus 18, 10, eles são os poderosos executores das suas ordens, sempre atentos à sua palavra. Salmo 103, 20. Enquanto criaturas puramente espirituais são dotados de inteligência e vontade, são criaturas pessoais, Pio 12, e imortais, Lucas 20, 36. Excedem em perfeição todas as criaturas visíveis. O esplendor da sua glória assim o atesta. Daniel 10, 9 a 2. Cristo é o centro do mundo dos anjos. Estes pertencem-lhe quando o Filho do Homem vier na sua glória, acompanhado por todos os seus anjos. Mateus 25, 31. Pertencem-lhe, porque criados por e para ele, em vista dele, é que foram criados todos os seres, que há nos céus e na terra, os seres visíveis e os invisíveis, os anjos que são os tronos, senhorias, principados e dominações. Tudo foi criado por seu intermédio e para ele. Colossenses 1, 16. E são dele mais ainda porque ele os fez mensageiros do seu plano salvador. Não são eles todos espíritos ao serviço de Deus, enviados a fim de exercerem um ministério a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Hebreus 1, 14. Rei-los desde a criação, Jó 38, 7, e ao longo de toda a história da salvação, anunciando de longe ou de perto esta mesma salvação, e postos ao serviço do plano divino da sua realização, eles fecham o paraíso terrestre, Gênesis 3, 24. Protegem Lote, Gênesis 19, salvam Agar e seu filho, Gênesis 21, 17. Detêm a mão de Abraão, Gênesis 22, 11. Pelo seu ministério é comunicada a lei, Atos 7, 53. São eles que conduzem o povo de Deus, Êxodo 23, 20 e 23. Anunciam nascimentos, Juízes 13, e vocações, Juízes 6, 11 e 24. Assistem os profetas, 1 Reis 19, 5, 8, para não citar senão alguns exemplos. Finalmente,
É o anjo Gabriel que anuncia o nascimento do precursor e o do próprio Jesus. Lucas 1, 11, 26. Da encarnação à ascensão, a vida do Verbo encarnado é rodeada da adoração e serviço dos anjos. Quando Deus introduziu no mundo o seu primogênito, disse: "Adorem-no todos os anjos de Deus." Hebreus 1, 6. O seu cântico de louvor, na altura do nascimento de Cristo, nunca deixou de se ouvir no louvor da Igreja. Glória a Deus. Lucas 2, 14. Eles protegem a infância de Jesus. Mateus 1, 20. Servem-no no deserto. Marcos 1, 13. E confortam-no na agonia. Lucas 22, 43. No momento em que por eles poderia ter sido salvo das mãos dos inimigos. Mateus 26, 53. Como outrora Israel. 2 Macabeus 10, 29 e 30. São ainda os anjos que evangelizam. Lucas 2, 10. Anunciando a boa nova da encarnação. Lucas 2, 8, 14. E da ressurreição. Marcos 16, 5, 7 de Cristo. E estarão presentes a quando da segunda vinda de Cristo, que anunciam. Atos 1, do 10. Ao serviço do seu juízo. Mateus 13, 41. Como vimos, a criação não é apenas aquilo que podemos ver e tocar, ela abrange também uma dimensão espiritual, povoada pelos anjos, mensageiros de Deus e servidores fiéis do seu desígnio. Ao professarmos que Deus é criador do céu e da terra, afirmamos nossa fé em um universo ordenado, visível e invisível, unido sob o senhorio de Cristo. Que essa verdade fortaleça nossa esperança e nos ajude a perceber que nunca estamos sozinhos. O céu inteiro intercede por nós.